Viemos no show da Ivete. Não saí do Rio de Janeiro pra escutar pagode no Nordeste. Vai tomar no cu. Bota um forrozinho aí, faz favor. 1 quilo de camarão na orla de Cabo Branco lá por R$50, pô, muito barato. Caraca, roubaram a mãe e a filha. Churro de maracujá. Esse aqui é napolitano, é chocolate, doce de leite e morango. Meu Deus. Acho que é leite. Oi, gente! Oi, chegamos em João Pessoa. Ainda estamos de mala, não chegamos ainda no rosto. Mas a gente tá muito animada. Eu tô muito. A gente vai caminhar muito agora na orla para chegar até o rosto, mas vai dar tudo certo. Até mais! Vou cortar direito. Não dá nem pra cortar, mas tá com fome? Muito bom. Tadinho. De qual prato tá maior? No primeiro final de semana que a gente estava lá em João Pessoa, tava tendo um pré-carnaval na cidade, então a gente foi lá. No final de semana tava tendo Ivete, ia ser no sábado, e no outro final de semana, que seria no domingo, né, tava tendo Léo Santana. Então a gente foi no show da Ivete lá, uma multidão, mas a gente se sentiu super seguro, bem tranquilo. Só que sempre, claro, tem aquele empurra-empurra e tal, de carnaval, de bloquinho, então não teve o que fazer. A gente tentou ir no do Léo Santana, só que choveu pra cacete. No da Ivete choveu também, a gente ficou todo molhado, mas o do Léo Santana a gente só viu de longe, quando teve o bloco passando, né? Mas no da Ivete a gente ficou lá na chuva esperando ela passar, a gente até gravou ela bem de pertinho, foi bem maneiro. Na sexta-feira a gente conseguiu ver a Elba Ramalho, que tava tendo um show lá no Centro Histórico, num palco muito maneiro. E no sábado a gente foi na Ivete e no domingo a gente foi no Léo Santana. Então a gente chegou numa data bem legal para assistir esses shows que acontecem no pré-carnaval de João Pessoa. Teoricamente não tem carnaval lá, nas datas do carnaval certo, mas no pré-carnaval sempre tem alguma coisa acontecendo. Então teve Elba Ramalho, Ivete Sangalo, Léo Santana, aí depois teve Chiclete com Banana, Natanzinho e outras pessoas lá. Muito maneiro. Depois da gente se ambientar no hostel e pela cidade, a gente ficou andando de bike pela orla, conhecendo os lugares, né? A gente veio dar rolê aqui pela orla de bike. Agora a gente tá em Manaíra, eu acho. A gente tá hospedado em Tambaú, né? Não sei nem se vai dar pra ouvir por causa do vento, mas a gente tá em Tambaú e aí a gente veio de bike até Manaíra e outra a gente vai fazer pro outro lado, né? Aí tá levantando o meu banquinho. Sim. Pode. Depois a gente foi num restaurante almoçar bem regional, bem típico, com as pessoas tudo caracterizado, o espaço também, a comida muito boa. Era no Bersa. A gente alugou um espaço pra gente, a gente ficou lá passando um dia, porque era um pouco longe de onde a gente tava. A gente ficou lá, passeou na orla, conheceu, e foi bem maneiro. Quietinho. A gente veio comer coxinha, coxinha de frango catupiry e costela com cream cheese. Tô comendo mais, tá muito gostoso. Deixa eu provar uma coisa. Só sentir. Aí andando lá pela orla, né, de João Pessoa, que a gente tava lá perto de Cabo Branco também, a gente encontrava algumas coisas assim, tipo, bem, não em conta, né, mas acho que no preço justo. Por exemplo, 1 quilo de camarão na orla de Cabo Branco lá por R$50, pô, muito barato, assim, comparado às orlas de outros estados que são tem mais turista e tal, que é mais conhecido. Aí tem um letreiro lá de João Pessoa, que também que é maneiro, mas lá fica cheio de fotógrafo, assim, te esperando, te abordando. Fala, vai fazer uma foto e tal, aí eu te cobro um valor. Aí nos rolês gastronômicos que a gente foi comer churros. Gente, pelo amor de Deus. Churro de maracujá. Esse aqui é napolitano, é chocolate, doce de leite e morango. Meu Deus. Acho que é leite merda, tá com flash. É bom de maracujá? Bom. Gosto de quê? Não sei. Vamos um aqui. De mousse? Gente, vocês já viram isso na vida de vocês? Cadê a outra motoquinha? Caraca, só porque não tem nenhuma. Caralho! Essa é a motoquinha aqui. Vocês já viram isso na cidade de vocês? A gente nunca viu, a gente tá abismado. É uma moto elétrica pra criança, só que é muito rápida. E tem que aprender a acelerar e parar. Olha essa porra. Não saí do Rio de Janeiro pra escutar pagode no Nordeste. Vai tomar no cu. Bota um forrozinho aí, faz favor.
E ontem a gente foi De manhã a gente foi aonde? Fala tudo. De manhã a gente foi vender joia lá na praia de Aqui em Tambaú. Tambaú. Aqui em Tambaú. Aí depois a gente foi pro Bess, pra praia do Bess. A gente não vendeu nada no Bess, ficamos puta, aí a gente falou, vamos pro carnaval. Aí tava rolando um carnavalzinho lá. De rua. Mas Nossa. primeiro, todo mundo fala que aqui em João Pessoa é uma cidade de velho. E a gente acha também que é. Mas combina com a nossa vibe. Porque também a gente é meio velhinho, né? A gente não gosta de muito barulho, tá? A gente não sabe muito pra festa. E esse bloquinho, a maioria das pessoas que estavam lá no bloquinho eram velhos. Então o bloquinho é muito rápido. Era um trio elétrico, o cara cantando em cima. Um bocado de velho, entre aspas, né? Pessoas de meia idade andando atrás. E alguns jovens e a gente lá no meio também. Não, o legal foi porque era um trajeto curto, porque tinha muita gente que não conseguia andar muito, inclusive a gente. Não porque a gente tem problema de mobilidade, mas que a gente é muito cansado mesmo. Foi curtinho, não teve tumulto, o pessoal, tipo, ninguém ia apertado, tinha espaço. Nossa, foi muito gostoso. E eu não gosto de carnaval por conta da multidão. Não é que eu não gosto de carnaval, eu não gosto da multidão. Eu não gosto de estar em um local muito lotado, sabe? Energia ruim. Aí quando a gente tava ontem lá, foi muito gostoso, porque a gente ficou muito à vontade, né? Foi legal. Deu pra gravar de boa na rua e tal. Não nos sentimos inseguros, né? Tipo, em relação à segurança, tava muito tranquilo. Fora isso, tocaram muitas músicas brasileiras, né? Populares brasileiras, e inclusive tocou Dona Odete. Do pitio, do meio do pitio. Então eu acho que esse tipo de rolê é mais a minha cara. Aquele lá é mais de Diogo, esse daí é a minha cara, eu gosto mais. Eu achei muito divertido e eu não costumo gostar de carnaval, mas se for uma vibe meio dessa, eu aceito de novo outros anos. E essa foi a primeira edição do bloco do Som da Calçadinha. Então no próximo ano, que é em 2026, no próximo carnaval, se vocês estiverem por João Pessoa, esse bloco vale muito a pena ir. Vale mesmo, muito legal. E aí, tá chovendo esses dias aqui. Então, ontem a gente não pegou chuva, graças a Deus. Mas hoje está chovendo. Aí a gente queria dar um rolê de bike e aí não deu. A gente tá aqui, ó, na chuvinha aqui, no mercado de artesanato. E realmente é um mercado de artesanato. Tem várias coisas aqui para conhecer, muito bonito. Os preços são muito baratos mesmo. Não sei nem como que eles tiram lucro nisso aqui. Assim, pra gente, né, uma realidade. Mas é bem parecido também com Fortaleza, com Natal, né, os preços que a gente tinha visto. Acho que muita distribuidora é daqui do Nordeste, então distribui para todo o Nordeste e tal, e os preços são bem acessíveis. Alegria! E ontem a gente, depois da praia, né, verdade. a gente ia falar. Depois da praia, aí a gente voltou pra casa, tomou um banho, se arrumou e saiu, porque ontem foi o Oscar, né? Então a gente foi ver a Fernanda Montenegro? Montenegro é a mãe dela. A gente vai ver a Fernanda Torres pra ganhar com o prêmio de melhor atriz, né? E roubaram ela também. Caraca, que desgraça. A gente ficou muito puto. A gente ficou num barzinho, chegou lá. Filho, tava tomando banho aqui. A gente chegou lá, tava um karaokezada do caraca. A gente andou vários na orla e não tava tendo nada. A gente pensou que ia ter tipo um telão, alguma coisa assim, né? Mas as pessoas meio que cagaram, né? Cagavam, aqui. No restante do Brasil a gente viu, né? Tipo, o Pelourinho tava tendo... É verdade, no Pelourinho teve telão, né? Ao vivo e tal. A gente pensou que ia ter aqui. A gente tá na parte mais movimentada, né? Em Tambaú. E a gente foi ver, não tinha nada. Aí a gente achou esse bar que ia transmitir, só que não transmitiu. Tipo, só deixou uma TV sem som ligada no cantinho pra gente ver. Quando a gente chegou lá, a gente que teve que pedir pro cara colocar lá no canal que tava passando a transmissão do Oscar. Sendo que tava escrito no Instagram deles que ia ter. A gente pensou que ia ter num telão, uma parada assim. Mas ou era lá ou era em lugar nenhum. Então, a gente preferiu ficar lá. A gente chegou muito cedo. A gente pensou que ia começar... Teoricamente. Na verdade, a gente pegou todo o Oscar. Começou 9, só que o dela e do filme eram lá pro final. Então a gente ficou até 1 da manhã. A gente não sabia. A gente pensou que era... Eu nunca tinha visto Oscar. A gente ficou de 9 da noite até 1 da manhã no bar. E aí vocês podem ter visto, tinha um rapaz segurando a estatueta da Fernanda Torres. Porque a gente tava na semana do Oscar. E a gente jurou de pé junto que a gente ia ganhar a melhor atriz, né? Ganhamos como melhor filme estrangeiro, não foi? Foi. Aí beleza, mas isso a gente já sabia que ia ser. Aí agora a gente tava esperando. Mas a gente ficou tão revoltado, né, Vê? Que inferno, cara. Até agora eu tô revoltado. Nem gosto de falar mais sobre isso. E aí fica com essas imagens aí tristes, revoltantes.
Aí a gente gastou, né? Que a gente ficou lá, tomou uma cervejinha, comeu um petisquinho. 2 um hambúrgueres. mas ainda assim deu barato, né? 2 hambúrgueres, uma porção de batata, 2 cervejas de 600 ml deu R$100. Aí mais 10% de taxa, né? Mas foi legal. Pra gente é caro, né? Que é disso. Não. Que isso, também Mas a gente não tá passando fome também, calma aí. Não, tipo, uma pessoa que tá com dinheirinho pra viagem, Diogo, dá pra ir lá de boa. Você conta que também é R$50 por pessoa. É que o nosso que é cagado, que tudo que a gente faz é em dobro. Então, se contar R$50 pra cada um, pô, tá legal. Mas quem faz geralmente esses passeios são casais, amor, também. Barzinho e tal. Aí hoje a gente tá aqui. A gente foi andando pra casa, importante falar, né? A gente saiu de lá 1 hora, quase 1 hora, eu acho, né? Foi, meia-noite 50. E não tinha mais ninguém na orla. E a orla é muito lotada, muita gente. O pessoal fala que aqui 10 e meia já acabou o movimento de tudo. E realmente, até os bares fecham essa hora. Esse, exclusivamente, é um dos únicos que a gente viu que fica aberto até as 3 da manhã. E tem, acho que 2 ou 3 casas de show, assim, de balada, que também provavelmente não deve ser tão movimentado assim. Diz o nosso Uber que sim, né? Ontem a gente teve um bate-papo com o Uber. Ai, tá molhando aqui. Ontem a gente teve um bate-papo com o Uber, né? Que levou a gente pra casa. Não sei de onde pra onde também. Mas, caralho, olha. Meu Deus, Josh! Mostra! Pique defante, vai. Josh, tá me levando, olha. Mostra meu cabelo que vai parecer que tá bem coisado, ó. Parou. Aí a gente tava perguntando pro Uber, né? Porque todo mundo fala que aqui João Pessoa é a nova capital turística do Brasil e tal, que é muito bom de morar, é muito segura. E os preços dos apartamentos não são tão caros. E a gente perguntou pro Uber, né? Que ele mora aqui e tal. Ele mora em um bairro aqui que é o maior. Mangabeira, que é o nome de uma praia lá em Belém. Ele falou, né? Não, realmente aqui ainda tá barato os apartamentos. Tem alguns lugares que aqui comparado, por exemplo, a Zona Sul daqui é muito mais barata comparada à Zona Sul de outros estados, assim, Fortaleza. Não só Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro, obviamente, é muito mais caro de qualquer lugar. Só que tava mais barato ainda, porque João Pessoa teve um boom, daí eu tinha uns 3 anos pra cá. Aí todo mundo tá vindo pra cá, muito turista e tal, e todo mundo tá comprando, especulando em cima. Então aqui se criou uma bolha imobiliária, que tá inflando os preços dos apartamentos. Fontes, meu cu. Fontes do Uber que a gente pegou ontem. Obrigado, Uber, tá? Também dono do rosto, também falou uma também parada assim. Dono do rosto, outra pessoa também. É isso, de informações que a gente tem pra dar pra você todos esses dias que a gente tá por aqui. Porque a gente não tá saindo pra fazer vídeo. A primeira vez que a gente tá saindo pra gravar fora é agora, que é aqui nesse mercado de artesanato paraibano. Por quê? Por que a gente não tá saindo ainda? Porque a gente só teve... por quê? Porque esse voluntariado é 5 horas por dia por pessoa. Então a gente trabalha 10 horas por dia, porque querendo ou não, assim, quando a gente vai dar rolê pra fora, eu não vou sair e deixar Diogo em casa, e a mesma coisa Diogo. A gente costuma sair junto. Então acaba que a gente fica 10 horas dentro do rosto, no mínimo. Fora a hora que a gente dorme, então a gente tem poucas horas pra sair. A gente não conseguiu a minha coxinha ontem, aí hoje tá chovendo, a gente não consegue fazer outro rolê, e tá marcando chuva a semana inteira. Tem um take muito bom que a gente fez ontem, no dia do Oscar, que foi a gente foi comer a coxinha. Só que a gente não sabia o horário, no meio do caminho a gente perdeu o cartão, foi uma merda. A gente tá indo ver a Fernanda Torres no Oscar, pra ver se ela vai ganhar. A gente tá indo num barzinho, né? A gente tá indo num barzinho aqui, João Pessoa, que vai ter um telão, uma televisão que vai passar. Agora a gente vai comer uma coxinha muito legal. Aí a gente vai nessa coxinha, porque eu vi um vídeo, eu tava procurando coxinha de uma pessoa. Aí eu vi um vídeo e eu vi um comentário no vídeo falando assim, não, essa não é a melhor não, a melhor é da Dantas Gourmet, que é o lugar que a gente tá indo. A gente já foi ontem, a gente já sabe que é boa e a gente tá voltando hoje. Sim. E depois a gente vai comer uns churros, R$5 ali não. Daí você não dá nada pra entrada, tem esse lugar aqui bonitão do lado. E é bem aqui, ó. Tá escrito Fast Conveniência. E aí, ali na parede já tem aquele letreiro lanchonete e doceria, que se chama Dantas Gourmet. Caraca, que coxinha gostosa da peste, vou mostrar pra vocês. Tá fechado. Não! Caraca! Porra! Pô, fiz mó negócio aqui, falei onde que é a coxinha, os caralho. Que merda da fechada aqui. Pariu, agora fodeu. Caramba, chateadíssimo. Chateação, hein, mano. Mas é isso. Aí a gente tenta ver outro dia, a gente adiciona agora o clipe, ó. O clipe a gente adiciona agora de que vai dar certo outro dia. Vou embora. Ai, o que eu comi? Não, peraí, vou explicar. Posso explicar? Pode. Eu nunca uso meu cartão de crédito. A gente usa normalmente Pix no celular do Diogo, só que ontem a gente pensou, vamos levar o cartão de crédito, outro dia acabou a bateria e um caos. Ele não achava o dele, aí eu peguei o meu pra ele levar. Ele botou na carteira, não sei onde tu botou, no bolso dele. No bolso, junto com o celular. Quando a gente tava no meio do caminho, ele sentiu que não tava com ele mais. Eu falei assim, Diogo, mas eu te dei.
Puta Ou seja, merda. a gente devia ter perdido no meio do caminho. A gente voltou todo o caminho andando, procurando cartão, não achamos. Aí tivemos que voltar pro roxo pra poder bloquear, o cartão. Aí sim que a gente foi pro... Caralho, mas foi muito estressante. Mas a gente foi pra coxinha. A gente ia andar de bike, não tinha chave, foi uma merda, começou a chover, a chave tava com o dono do rosto, foi uma porra também. Mas acontece. É isso também, não é só mostrar o glamour, né? Só tipo assim, não, no nosso vídeo não tem glamour, mas tipo assim, não só mostrar as coisas que dão certo, porque muita coisa dá errada também, e é isso aí, tem que saber lidar. Então, por exemplo, até agora a gente não conseguiu dar nenhum rolê muito turístico, e os que eu tinha programado, que era a parte histórica e tal, que é andando, não vai dar pra fazer hoje, talvez nem essa semana, e torcer pra que semana que vem para de chover, porque senão nem semana que vem. Tá marcando chuva a semana toda, meu Deus do céu, não sei o que tá acontecendo. E a gente tá em março, né? Começou março agora. 3 de março. Então, talvez esses meses pra agora a gente pegue bastante chuva também. E a nossa fonte, Uber, ontem, né? Perguntou, pô, tá chovendo muito, né? E falou, cara, mas isso daqui não é diferente normal, né? não do normal, porque chove mesmo. Ele fala que é estranho quando não chove. Oxi. Mas ele falou, tipo assim, a cada 15 dias, que ele falou que pelo menos a cada 15 dias tem que ter uma chuva. Se ficar um mês sem chover, tá alguma coisa errada. Aqui, Valdez, aqui, Valdez. Ó, tá tudo alagado, ó, Valdez. Pega esse take. Vou contar aqui pra senhora. Senhora, qual é a melhor forma? É a melhor Como é a forma? Como é a forma de passar no alagamento, senhora? Misael.